Muito bem, nós estamos de volta então com o workshop Entendendo a Tecnologia de Aplicação da Agroefetiva, cujo tema é adjuvantes. Nós vamos começar agora o debate discutindo as questões, né, que foram posicionadas aqui pelo público, né? Eu já passo a primeira pergunta para o Alisson. Alisson, a pergunta que veio do Jefferson Oliveira é a seguinte: pensando em aplicação de bioprodutos, qual a faixa de pH seria recomendável? Pergunta boa. Bioprodutos, na verdade, é um assunto delicado, porque nós temos que pensar que eles tendem a ter um desempenho mais adequado em uma faixa de pH mais neutro. Porém, sempre nós temos que entender que cada bioproduto pode ter, em sua formulação, algum componente que pode alterar esse pH nessa cauda. Porém, a tendência é nós tentar trabalhar com pH mais próximo da neutralidade para não ter nenhum efeito adverso nesse produto, nesse micro-organismo. Porém, vale ressaltar, não existe uma regra geral. Nós temos que analisar essa situação caso a caso. Porém, a regra geral é tendendo a uma neutralidade, ou seja, tentar trabalhar com pH mais neutro. Muito obrigado, Alisson, pela sua resposta. A próxima pergunta vai para o Natan. Natan, a pergunta é da Luana Lopes. A mistura de adjuvantes pode modificar suas propriedades? Como proceder nesse caso? Então, eu entendo que a pergunta dela, ela está perguntando se a mistura dos adjuvantes vai modificar a propriedade dos adjuvantes. E aí, como ela deveria proceder nesse caso de misturar adjuvantes? Depende muito do que adjuvante que ela estiver falando, né? Se a gente estiver pensando que a pessoa está aplicando um redutor de pH e juntamente com um compatibilizante, por exemplo, um compatibilizante tem um acrílico junto ali para melhorar a dispersão de um produto. Você pode tender a ter um problema porque você está reduzindo o pH e colocando um outro adjuvante que você tem que trabalhar com pH mais alto. Então você acaba perdendo o efeito de um, então você inutilizou um adjuvante. Então depende muito do que ela estiver misturando. Tem que entender um pouco do que é o adjuvante, como ele funciona. É difícil você ver um adjuvante que vai fazer 10 propriedades. Isso é o snake oils, né, que falava no passado. Isso dificilmente vai existir no mercado. Você tem propriedades, por exemplo, o antiespumante, ele não aguenta um pH muito baixo. E você pode começar a não ter o efeito antiespumante. Então, se realmente, que nem o Alisson falou, é necessário reduzir o pH, às vezes a propriedade antiespumante para você é mais desejável do que você reduzir o pH. E seu problema é só espuma. Você está reduzindo o pH porque muita gente acaba fazendo a mesma coisa, achando que vai melhorar a aplicação. Então, evite misturar muitos adjuvantes. Adjuvantes foram feitos para ser utilizados quando tem condições necessárias de utilização. Não simplesmente colocar todos os adjuvantes juntos e esperar que tenha algum efeito. Você acaba, às vezes, não tendo nenhum efeito, né? Você está usando 2 adjuvantes, podia ter usado nenhum que ia dar o mesmo efeito. Tá ótimo, Natan, muito obrigado. A próxima pergunta vai para o Fernando. Fernando, a pergunta é a seguinte: qual o diâmetro mediano volumétrico ideal para cada tipo de produto, herbicida, inseticida ou fungicida? Existe um diâmetro mediano ideal para cada um desses tipos de produtos? Não existe um diâmetro mediano, um DMV específico para cada classe de produtos, né? Existe algum mais adequado para produtos específicos. Então, por exemplo, herbicidas sistêmicos. Nós precisamos trabalhar com uma classe de gotas que gerem gotas muito grossas, extremamente grossas, ultra grossas. Outros produtos, por exemplo, fungicidas protetores, nós precisamos de gotas menores, principalmente em condições em que a cultura esteja mais engalhada, com mais massa vegetal. Então, nós precisamos entender caso a caso para fazer a melhor escolha da técnica a ser empregada. Muito obrigado, Fernando, pela resposta. A próxima, ela vai para o Alisson novamente. O Alisson, a pergunta é do Bruno Bento. Pode um adjuvante em mistura com vários defensivos influenciar a cauda de pulverização e gerar problemas, por exemplo, de entupimento de filtros e pontas? Eventualmente pode, porém é uma situação muito extrema.
aí vai um pouco do que o Natan falou. Eventualmente nós podemos ter misturas que podem trazer uma complexidade maior no sistema. E aí, eventualmente, nós podemos ter alguma incompatibilidade. Até por isso que existe aquela regra básica da mistura de jarra em pequena quantidade antes de uma pulverização, principalmente quando a gente está misturando produtos que a gente não tem o hábito de utilizar. Então, é uma situação que pode ocorrer por situação muito extrema, porém, não necessariamente, muito raramente vai ocorrer isso pelo adjuvante. Normalmente, alguma incompatibilidade de alguns dos componentes da mistura que pode ser acentuada pelo uso do adjuvante. Porém, vale aquela regra básica sempre. Misturas desconhecidas, produtos que nós estamos usando pela primeira vez, ou algumas misturas não usuais que a gente está fazendo pela primeira vez, vale sempre a regra de a gente fazer o teste de jarra antecipado, usando, obviamente, as proporções, e aí sim, já utilizando esse adjuvante, para avaliar se nós vamos ter algum problema. Não é esperado, porém, eventualmente, problemas podem acontecer. Muito obrigado, Alisson. A próxima pergunta vai para o Natan. Natan, fazendo uma interface entre a sua apresentação e a apresentação do Alisson, a pergunta a alteração do pH pode alterar o comportamento e o desempenho do adjuvante dentro da cauda? Sim, vou usar como exemplo o antiespumante. Antiespumantes não são formulações que aguentem pH extremos. E muitas vezes numa aplicação, por exemplo, com glifosato, hoje em dia está se utilizando alguns adjuvantes com pH 1, 2, para conseguir reduzir bastante o pH da cauda. E aí você sabe que o próprio antiespumante, o próprio óleo de silicone, ele não aguenta esse pH e ele acaba perdendo a efetividade. Então você acaba perdendo o efeito antiespumante que você desejava e a formulação acaba sendo um adjuvante inútil ali no meio, né? E aí pode gerar até outros problemas, porque como você está colocando um componente que não vai ficar estável, pode ter separação de fase, pode levar a problemas de, se for alguma coisa suspensa, poder até pensar em entupimento de bico. Mas tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha com alguns tipos de adjuvantes, para que não faça um milagre, né? A gente não espera um milagre, a gente espera resolver o problema. Então a gente tem que pensar um pouco a necessidade desse adjuvante. E para também não ter problema de performance, né? Se você vai mudar muito as condições da cauda, pode ser que lá na frente o ativo ele desestabilizou e decantou dentro do tanque. Você está aplicando doses bem diferentes do que você esperava. Tá, muito obrigado, Natan, pela sua resposta. Lembrando aos participantes que daqui a pouquinho vai ser feito o sorteio. A equipe dos bastidores aí está fazendo monitoramento de quem está participando até o final do debate e então, né, continuem com a gente para que vocês possam participar desse processo do sorteio. Tem uma pergunta que vai para o Fernando aqui. Fernando, os adjuvantes podem mudar a classe de tamanho de gota de forma significativa ao ponto de incrementar a deriva? E se isso acontecer, como que a gente pode prever essa interação? Essa pergunta é do Diego Souza. Ótima pergunta, Diego. Sim, pode mudar a classe de gotas. Nós já fizemos diversas pesquisas a respeito desse tema e já identificamos esse comportamento em alguns casos. Isso vale para aplicações aéreas, aplicações terrestres, por exemplo. E a identificação disso, existem tendências, né? Existem tendências que nós sabemos que podem ocorrer. Porém, a melhor maneira realmente pesquisando esses casos mais específicos, tá bom? Bom, eu tenho uma pergunta aqui que para o Alisson. Ô Alisson, existe algum pH que é mais adequado de maneira geral? Ele é melhor que seja mais ácido ou que ele seja mais alcalino? Boa pergunta. Vai depender de qual é agroquímico que nós estamos aplicando. Se nós vamos aplicar, eu vou usar um exemplo que é muito comum, glifosato. A faixa de pH ideal é uma faixa mais ácida, ou seja, com pH mais baixo. Se nós vamos aplicar um fungicida ou um inseticida, esse pH pode ser um pouco mais elevado, mais próximo da neutralidade. Então, a faixa de pH ideal tem uma correlação direta com qual é o produto que nós estamos aplicando. Então, não existe um pH
único que sirva para todas as situações, e sim um pH mais adequado para cada situação. Porém, vale lembrar que, nesse exemplo clássico do glifosato, nós sabemos que ele, pela sua composição e formulação, já tende a reduzir o pH para uma faixa mais baixa. Então, não necessariamente sempre será necessário uma correção ou uma redução desse pH, e sim uma avaliação caso a caso. Ótimo, Alisson, muito obrigado. A próxima pergunta vai para o Natan. Existe produto adjuvante que possa melhorar a compatibilidade das misturas? Sim, existe, até talvez puxando um pouco o que o Fernando respondeu, de adjuvante ter problema de deriva. Alguns compatibilizantes, eles utilizam muito surfactante. Aí você acaba melhorando, por exemplo, se você tem uma emulsão que ela acaba sendo instável em algumas misturas de tanque, e você desenvolve um adjuvante que compatibilize isso, né, que ele melhora essa emulsão, geralmente você está utilizando alguns surfactantes que têm propriedade emulsificante. Há também algumas suspensões concentradas, o WG, que a gente sabe que pode dar entupimento de bico, que decanta muito rápido. Você utiliza os surfactantes para melhorar também essa dispersão. Então, existe bastante já no mercado, está cada vez mais comum esses compatibilizantes para melhorar essa propriedade. O problema é que quando a gente pensa nessa bomba de surfactantes que a gente está colocando, e aí não vai misturar um adjuvante, vai misturar 2, 3 adjuvantes, você tem mais surfactante, você tende a ter menor tensão superficial e com isso também pode ter problema de deriva. Então tem que tomar cuidado um pouco do que misturar, conhecer um pouco a química desses adjuvantes para que a gente não resolva um problema e gere um novo problema para essa formulação, para essa cauda. Excelente, Natan, muito obrigado. Nós estamos chegando no final do tempo que a gente tinha disponível. Eu vou fazer mais uma pergunta para cada um dos participantes, né, e depois vou para o encerramento do evento. Então, eu vou passar a última pergunta ao Alisson. O Alisson, a pergunta tem duas partes, né? A primeira delas qual tipo de equipamento ou como se deve avaliar a dureza a campo? Essa é a primeira parte. A segunda, qual a melhor ferramenta para medir o pH da cauda? É o pHmetro digital ou a fita de pH? Boas perguntas. Vamos lá. Primeiro, medição de pH. O pHmetro, seja ele digital, normalmente é o equipamento mais preciso. Porém, ele é o equipamento de calibração mais difícil. Então, é complexo nós termos em condição de campo um pHmetro digital com calibração precisa. Obviamente que em laboratórios, nós temos aqui o exemplo da agroefetiva, nós temos universidades, nós temos várias situações onde nós temos pHmetros precisos que pode nos dar uma situação bastante correta. Porém, pHmetro digital é uma situação ideal se ele for bem calibrado. Segunda situação, os nossos papéis, onde nós vamos ter uma reação e isso vai ter uma mudança de coloração dependendo do pH. Esse é um método que também tem uma efetividade muito boa, porém vale lembrar que esses papéis têm que ficar muito bem armazenados. Muitas gente coloca ele no carro ou às vezes vai na pasta, isso pode ter também uma oscilação de umidade que pode levar a uma perca nessa propriedade de alteração de cor e isso pode perder um pouquinho da nossa precisão. Porém, os dois métodos são viáveis e são precisos. Porém, cabe a gente analisar qual é a situação mais viável para cada situação. Bem como a avaliação de dureza de água. O mais recomendado seria fazer uma análise de água, e não é algo muito complexo, tem vários laboratórios que podem fazer análise de água e com isso extrair esses ppms de carbonato de cálcio e também de magnésio que pode estar presente na água. Em condição de campo, existem também alguns indicadores de dureza de água, porém, aí a precisão já não é tão elevada quanto uma análise laboratorial. Ambos os métodos são válidos, vale a gente adaptar para cada situação e para cada cenário, sabendo que nós temos limitações, o Brasil é enorme, é grande, nem sempre nós temos laboratório, condição de transporte de água de maneira tão fácil, porém a condição ideal seria uma análise com equipamentos mais precisos. Muito obrigado, Alisson. Então, agora a última pergunta para o Fernando. Tá? Fernando, a pergunta é a seguinte: existem adjuvantes que são específicos para aplicação aérea?
Existem sim, eu conheço alguns exemplos. Quando estive nos Estados Unidos, por exemplo, trabalhei com alguns lá também, então não é uma exclusividade do Brasil. E uma coisa interessante, quando a gente fala em avaliação de adjuvantes, assim como o Alisson comentou agora, é muito importante uma análise bem feita quando nós pensamos, por exemplo, em alteração do espectro de gotas ou deriva. Algumas ferramentas que a gente utiliza a campo, como por exemplo papéis hidrossensíveis, eles apresentam uma série de limitações. Então, as ferramentas corretas para essa análise e observar se de fato aquilo está eficaz para exercer aquela função, precisa ser feito utilizando os equipamentos corretos. Laboratório, por exemplo, aqui nós utilizamos a técnica de difração a laser e a gente consegue mensurar com precisão essas características. Ótimo, Fernando, muito obrigado pela sua última resposta. E eu tenho uma última pergunta para o Natan, para a gente ir para o encerramento. Natan, todo surfatante é um bom emulsionante? Não necessariamente. Assim, todos emulsionante é um surfactante e todo dispersante é um surfactante. São todos o mesmo conceito, né? A mesma classificação. A questão é que tem alguns surfactantes que eles têm uma propriedade emulsionante melhor do que outros. Quando a gente fala, por exemplo, de alguns poliméricos, você pode ter ele tanto como emulsionante como dispersante. Mas não necessariamente ele vai ser um bom emulsionante. A gente geralmente usa a tabela de HLB para definir esse tipo de classificação, principalmente por causa da interação água e óleo, ou quando a gente fala de água e partícula numa suspensão, e aí a gente classificaria como dispersante. Então é muito caso a caso. Tem alguns que são bem genéricos, que eles funcionam tanto como dispersante como emulsionante. Mas, por exemplo, quando você tem uma formulação SE, né, a suspenemulsão, que você tem a mistura dos dois, um emulsionante, às vezes, ele não consegue dispersar uma partícula. E, num sistema de suspenemulsão, você tem essa migração da molécula, tanto para a partícula como para o óleo. E se ele não é um bom emulsionante, ele vai destabilizar a emulsão, vai começar a quebrar a emulsão. Então, tem algumas moléculas, sim, que conseguem fazer isso, mas, geralmente, emulsionantes não são moléculas muito grandes quanto dispersantes. E aí você quer uma dinâmica mais rápida, você quer moléculas menores. Então, dá para trabalhar, vai depender do surfactante, mas nem sempre funciona. Tá, muito obrigado, Natan. Bom, pessoal, é triste dizer, mas nós já estamos bem avançados no nosso horário, né? O evento vai se encerrar. Eu gostaria de, antes de fazer o agradecimento final, passar rapidamente a palavra para o Fernando, depois para o Alisson, para o Natan, para que eles façam o seu agradecimento final. Fernando, por favor. Bom, novamente eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam, que nos assistiram, que nos ouviram, né? Separaram um tempo. Agradecer novamente ao Natan, ao Alisson, ao professor Ulisses. É uma satisfação estar aqui com vocês, dividindo esse evento. E muito obrigado a todos. Espero que aproveitem do que nós discutimos aqui hoje. Alisson. Bom, vamos lá então. Eu queria iniciar agradecendo ao pessoal da Agroefetiva pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse debate de muito bom nível. Eu acho que a gente está trazendo temas que são importantes e que ajudam o nosso público que está em casa. Então, obrigado vocês pela organização do evento e muito obrigado pela lembrança de a gente poder estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Segundo agradecimento vai para o pessoal da Croda, espero que estejam nos assistindo, nossos colegas que fazem parte do nosso grupo de trabalho e que nos alimentam com informações e com subsídio para que a gente possa trazer informações de qualidade aqui. E, obviamente, que encerrando, queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente nos assistindo na noite de hoje. Obviamente que a gente tentou trazer temas relevantes para vocês, sabemos que não respondemos em todas as demandas, por ter uma limitação de tempo, porém a gente fica disponível para um segundo momento voltar a conversar com vocês também, e agradecer também pelo trabalho de vocês de valorizar a agricultura, sabendo que a agricultura hoje é a mola propulsora da economia do país e isso tende a aumentar no futuro. Então, contem com a gente e vamos levar a nossa agricultura brasileira para patamares cada vez mais elevados. Obrigado. Obrigado, Alisson. Natan.
Gostaria de agradecer a vocês, da Agroefetiva, da Unesp, por essa oportunidade, a Croda também, que ajudou, colaborou com os materiais, cedendo para eu e o Alisson também apresentar aqui. E a gente sabe que são temas bem polêmicos, né? Eu acho que muitas pessoas devem ter ouvido, vai depender, e se, porque não tem uma resposta tão simples. Acho que essa área não é uma área muito exata, né? A gente vai chegar e ter um resultado simples para tudo. A gente sabe que no mercado a gente tem muitas misturas, a gente tem muitos produtos, a gente tem diferentes composições. Então, infelizmente, a maioria das respostas vai depender do que a gente vai trabalhar naquela mistura, então tem que entender um pouco a parte da química. E eu acho que essas 3 apresentações ajudam bastante a pessoa a abrir a cabeça e começar a pensar no que vai fazer antes de fazer e ver o problema. E agradecer a todos também que estavam assistindo a gente. Espero que tenham gostado das apresentações e, se tiver dúvida, também a gente está à disposição. Obrigado. Obrigado, Natan. Bom, pessoal, a gente vai encerrar o nosso evento agora. Eu queria deixar um último agradecimento ao Daniel, que é o diretor do Parque Tecnológico Botucatu, pelo apoio ao evento. Agradecer a todos os que participaram desse evento, o pessoal dos bastidores aí, que nos colocaram tecnicamente numa posição bastante firme para trabalhar com esse desafio aqui desse evento, aos palestrantes que abrilhantaram a noite aí, e a todos que participaram com as perguntas, com a assistência, que estão até agora participando com a gente. O nosso muito obrigado, uma boa noite a todos, e a gente espera que em breve a gente esteja de volta com mais um workshop agroefetiva entendendo a tecnologia de aplicação. Boa noite, muito obrigado. O sorteio, o pessoal está nos lembrando aqui do sorteio, desculpe. O pessoal está fazendo aí o sorteio enquanto a gente estava fazendo aqui o agradecimento final. Eu aproveito nesse tempinho do sorteio para lembrar a vocês que vai participar do sorteio quem ficou até o final e quem fez todo aquele processo de se inscrever no Instagram, deixar os seus dados lá, né, registrar sua passagem por lá e ficar até o final para poder fazer participar desse sorteio, né, e concorrer a esses 2 kits de livros da Agroefetiva. Também é importante ressaltar, né, aproveitando essa oportunidade, que muitos colegas que, né, estiveram assistindo mandaram mensagens parabenizando pelo evento, né. Vou destacar para agradecer a todos, né, que foi o nosso colega, o Eugênio Schroeder, né, que trabalha aí tão, né, firme nessa área de aplicação com drones, tal, que, né, estava desde o início do evento com a gente aí, e vários outros colegas, né, que foram mandando mensagens, tal, fizeram perguntas. Então a gente agradece a todo mundo, né, e deixa, né, muito claro para a gente que esse processo é um processo que está começando agora. A gente está posicionando eventos cada vez mais técnicos, cada vez mais com interesses objetivos dentro da tecnologia de aplicação, assim como, né, as publicações que a Agroefetiva tem colocado. E aí a gente espera que isso esteja colaborando com o dia a dia de vocês nas aplicações e na agricultura em geral. Eu estou só aguardando aqui a liberação dos nomes dos 2 sorteados para fazer esse trabalho. Nós vamos divulgar esse nome aqui, né, mas todo o processo de entrega do livro vai ser organizado nos bastidores, em mensagem privada. Esses livros vão ser direcionados pelo correio, né, esse kit de livros vai ser direcionado pelo correio para esses participantes que deixaram os seus dados, né, no Instagram da Agroefetiva. Esses livros, né, são 3 livros que vão ser entregues. O primeiro da série Entendendo a Tecnologia de Aplicação é o livro que nos deu, né, a inspiração para a configuração desse evento, né, o próprio título da aplicação. E o segundo livro é um livro direcionado a essa parte de caudas de pulverização. Então é um livro cujo título é Entendendo a Tecnologia de Aplicação, mas trata de caudas fitossanitárias, como o subtítulo do livro. E o terceiro livro é um livro direcionado ao mercado de aplicação aérea. Então é um livro que trata do uso de aviões e de drones para pulverização. Bom, nós já temos aqui o primeiro sorteado, né? Então o primeiro ganhador desse kit de livros é o Carlos Marcelo Ribeiro. Então, Carlos, parabéns por ter ficado com a gente até o final aí. A gente agradece o seu apoio. O pessoal está encaminhando para a gente
o nome do segundo sorteado, tá? E esse segundo sorteado é a Rôniga Boa Sorte Vargas, né? Curiosamente eu conheço a Rôniga, foi minha aluna recentemente, né? Então, Rôniga, parabéns, você vai receber aí mais um conjunto de kits de livros da Agroefetiva. E aí, finalmente, então, né, feito o sorteio desses 2 kits, eu novamente agradeço a presença de todos, agradeço ao Parque Tecnológico de Botucatu pelo apoio, né? Estendo novamente os meus agradecimentos aos palestrantes que nos brindaram hoje com conhecimentos, e a gente deixa vocês com uma boa noite. Muito obrigado.